Não é só o Honda HR-V Touring que acaba concorrendo numa categoria que ele não faz parte por causa do preço dele, como a gente viu algumas avaliações atrás aqui no canal da KBB Brasil. Isso também acontece com esse Jaguar E-Pace aqui atrás, que é o SUV de entrada da marca, mas dependendo da versão dele, nessa faixa de preço que ele está situado, ele acaba concorrendo com SUVs médios, ou seja, uma categoria maior. Para descobrir se ele tem realmente bala na agulha para incomodar esses caras, a gente vai comparar ele aqui nesse vídeo. Então, se você quiser saber essa resposta, fica aqui comigo. Mas antes, deixa sua inscrição aqui no canal, já aperta esse botãozinho vermelho, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você no canal da KBB Brasil. O Jaguar E-Pace é o carro mais vendido da marca no Brasil atualmente. Foram cerca de 550 unidades vendidas dele de janeiro a julho desse ano. Se a gente considerar o seu porte, ele é rival direto de SUVs como o Volvo XC40, BMW X1 e Audi Q3. Porém, como você vai ver a seguir, o preço dessa versão que a gente avaliou faz ele competir com SUVs médios. Se você estiver interessado em comprar um Jaguar E-Pace igualzinho esse que está aqui atrás, você vai ter que pagar R$ 286.100 pela versão P300 SE R-Dynamic, que é essa aqui. Nessa faixa de preço você também teria a opção de comprar um BMW X3 na versão xDrive 20i X-Line por R$ 276.950, ou por um pouquinho mais você levaria um Audi Q5 Prestige Plus que custa R$ 289.990, ou então um Volvo XC60 Inscription D5 que custa R$ 289.950. Bom, vamos lá começar as nossas comparações. A primeira ficha técnica que está aparecendo aí é a do próprio E-Pace. Nessa versão ele tem um motor 2.0 turbo de 300 cavalos, apelativos 300 cavalos e quase 41 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 9 marchas e tração integral sob demanda. Você vai entender por que eu chamei de apelativo, principalmente quando eu comparar agora com essa ficha técnica que está aparecendo do BMW X3, porque ele também tem um motor 2.0 turbo, só que com potência de 184 cavalos e 27,5 kg de torque com câmbio automático de 8 marchas, ou seja, é uma diferença aí bastante relevante. Essa potência toda do E-Pace acaba compensando o peso dele porque ele não é nada leve. Ele pesa 1.894 kg, mas por ter 300 cavalos, ele tem uma melhor relação entre peso e potência. Na verdade, é a melhor relação entre peso e potência dos 4 SUVs que a gente vai falar aqui. São 6,3 kg por cavalo aqui no E-Pace, enquanto que essa relação no X3, por exemplo, é de 9,3 kg por cavalo. Mas esse desempenho aí acaba cobrando um preço bem alto no consumo. O E-Pace ele mal passa dos 6 km por litro na cidade, enquanto o X3 chega a 9,3 km por litro. Os dois só andam a gasolina, né? E você tem os números na rodovia para você comparar aí nas fichas técnicas. Outro trunfo do X3 é no espaço, mas nesse quesito aí o E-Pace vai perder de todo mundo mesmo, porque ele tem um entre-eixos menor. Você está vendo aí a distância entre eixos do X3 e do E-Pace, você pode perceber que tem aí quase 10 centímetros de diferença. Pelo menos o E-Pace consegue dar o troco no porta-malas, já que ele tem um porta-malas de 484 litros contra 450 do BMW. Contra o XC60, o E-Pace ele mantém a soberania no desempenho, até porque essa versão do Volvo ela é diesel. Então o motor 2.0 turbo tem 235 cavalos, só que 50 kg de torque praticamente. Ou seja, é bem mais do que o Jaguar, mas ele também é bem pesadão. São mais de 2 toneladas no XC60, ele pesa 2.100 kg. Aí a relação entre peso e potência do XC60 acaba sendo de 9 kg por cavalo, ou seja, é pior do que do E-Pace. Mas nos outros quesitos, o Volvo acaba ganhando com folga do E-Pace. Ele é bem maior, ele tem 2,86 m de distância entre eixos, tem um porta-malas de 505 litros e é capaz de rodar mais de 11 km por litro com diesel na cidade e 14 km por litro com diesel também em rodovias, ou seja, dá um banho nos outros quesitos aí no E-Pace. O Audi Q5 é o único que mais se aproxima do Jaguar no quesito desempenho. Ele tem um motor 2.0 turbo também, só que de 256 cavalos e 37,7 kg de torque. São bons números,
e ele é sensivelmente mais leve do que o E-Pace, ou seja, a relação de peso-potência dele fica um pouco menos de 7 kg por cavalo, ou seja, está muito mais próxima do desempenho que o Jaguar pode entregar. Fora que o câmbio de dupla embreagem que ele tem nessa versão, ele é um pouco mais esportivo também do que esse câmbio de 9 marchas que o Jaguar tem de série. Assim como na comparação com os outros, o Q5 também ganha do Jaguar no quesito espaço, ele tem distância entre eixos maior e também tem um porta-malas maior, são 550 litros de capacidade do bagageiro do Audi. No consumo, ele também acaba levando vantagem, ele passa dos 9 km por litro em rodovias, por exemplo, com gasolina, coisa que o E-Pace não consegue fazer, segundo o Inmetro. Bom, como você pode imaginar, todos esses SUVs luxuosos já são completíssimos de série, então a gente vai destacar os principais equipamentos que eles têm em comum e aqueles que eles se diferenciam. Todos esses 4 SUVs têm 6 airbags, controle de estabilidade, freio eletrônico de estacionamento, sensores traseiro e dianteiro, câmera de ré, diferentes modos de condução, bancos de couro com ajustes elétricos, piloto automático, centrais multimídia com Android Auto e CarPlay, com exceção do X3, que o X3 não tem Android Auto, é só CarPlay. Sensor de chuva, partida por botão e chave presencial, tudo isso que está aparecendo aí agora é o que todo mundo tem. Individualmente, o E-Pace ele se diferencia do restante pelas lanternas de neblina, pela vetorização de torque e um modo de condução específico para o off-road, que eles chamam de ASPC, que controla aí a velocidade até 30 km por hora para você não ficar distracionando em pisos de pouca aderência. Assim como o Volvo XC60, ele tem frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência na faixa, ele também tem faróis de LED, estacionamento autônomo e ar-condicionado de 2 zonas, mas é o único que não tem teto solar panorâmico de série. O X3 ele não tem nada de exclusivo, os faróis dele também são de LED, ele tem alerta de permanência na faixa, estacionamento autônomo e teto solar panorâmico. A diferença dele é que ele é o único com ar-condicionado de uma zona só e também é o único que não tem memória para os ajustes do banco. O Audi Q5 é o único que não tem faróis de LED, são de bixenônio no caso dele, nem assistente ou alerta de faixa. O painel dele é digital de série, mas ele é o único que tem ar-condicionado de 3 zonas. De resto, ele também tem teto solar panorâmico e a memorização dos bancos. O Volvo XC60 é o único que tem alerta de ponto cego e piloto automático adaptativo, que transforma ele num carro praticamente semi-autônomo, já que ele também tem um assistente de faixa. Mas ele é o único que não tem o estacionamento autônomo. Além da frenagem de emergência que eu já citei, ele também tem o alerta de colisão frontal. O painel dele é digital de série e ele tem tudo que a gente já falou aqui, como teto solar panorâmico, bancos com memória e ar-condicionado de 2 zonas também, ou seja, ele é o mais completo aí dos 4 SUVs. Bom, agora que a gente já equiparou todo mundo, já viu as fichas técnicas e o que cada um traz de série nessas versões, dá pra gente dizer que por mais que o Jaguar E-Pace surpreenda no quesito desempenho, pelo motor que ele tem, a potência, ele é consideravelmente menor do que os seus rivais SUVs médios aí, e também ele não traz de série nenhuma grande tecnologia que faça tanta diferença assim para você pagar o preço que ele cobra nessa versão aqui. Aliás, ele até deixa de trazer coisas interessantes, por exemplo, como o piloto automático adaptativo, que outros rivais dele têm, como a gente acabou de ver. Ou seja, nosso veredito entre você ter atenção, considerar ou comprar o Jaguar E-Pace, a gente recomenda que você tenha atenção, porque realmente o que faz diferença para um SUV, ele sendo uma categoria familiar, é o espaço que ele entrega, a versatilidade da cabine. E nos SUVs médios nessa faixa de preço, eles têm desempenhos bons, principalmente aí que a gente viu o Q5 e também o XC60, mas nesse caso, como o E-Pace ele é muito menor, ele acaba não compensando tanto aí nem com o equipamento, e o desempenho também não é uma diferença tão grande assim se a gente comparar principalmente com o Q5. Então nesse caso é melhor você procurar aí a concorrência em vez dessa versão aqui do E-Pace, que ele já fica muito caro. Talvez nas mais de entrada, mais baratas, ele seja um melhor negócio.
Diz aqui pra gente o que você achou desse nosso veredito, responde qual desses SUVs você levaria para casa, pra gente saber na sua opinião qual desses SUVs aí ganharam esse comparativo. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta o botãozinho vermelho aí, porque toda semana tem conteúdo novo aqui pra você, assim você não perde nenhum deles. Valeu!